Hoje eu vou falar sobre o que é o movimento cristão e como os movimentos cristãos são importantes para ajudar a igreja e os cristãos a viver os propósitos de Deus. Fica comigo para você entender esse tópico de hoje. Olá, graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Denis aqui, do Chamado para a Geração. Hoje a gente vai falar de um assunto bem importante e o tema que eu escolhi para falar hoje é o que é um movimento cristão. Eu sei que a gente tem vivido tempos nos últimos anos em que muitos movimentos têm se levantado no mundo, né? No Brasil existem centenas de movimentos cristãos com diversas ênfases, diversos focos, né? E alguns com maior relevância ou menor relevância, mas existem diversos movimentos que têm impactado a geração e que têm sido muito útil para a igreja, né? Em sua grande maioria tem sido muito útil para a igreja. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que é um movimento, como é que um movimento cristão funciona, né? Qual o propósito, né, dos movimentos cristãos para os dias de hoje. Amém? Bom, então vamos à definição. O que é um movimento cristão na prática? O movimento cristão é uma iniciativa formada por um grupo de pessoas que busca trazer de volta fundamentos da palavra de Deus para a igreja. O movimento geralmente ele é paraclesiástico, ou seja, ele não leva o nome de uma igreja, ok? E ele também geralmente é interdenominacional, ou seja, ele envolve pessoas de várias denominações. E na maioria das vezes o movimento ele traz de volta fundamentos, ele traz de volta ensinamentos da palavra de Deus que por alguma razão a igreja ou parte da igreja pode ter perdido o foco da prática desse fundamento, né? Então o propósito do movimento é apontar Cristo para a igreja, apontar os fundamentos da palavra de Deus à igreja, de modo que a igreja possa voltar aos seus fundamentos principais, né? Então o movimento ele geralmente nasce com esse propósito. O movimento nunca é para levar uma bandeira de uma pessoa, nunca é para levar uma bandeira de uma organização e muito menos de uma denominação, tá? Geralmente o movimento ele não tem, embora alguns de seus líderes possam se destacar mais, o propósito principal do movimento é não ter nenhum rosto, ok? É que o rosto do movimento seja a causa de Cristo, né? Então, um movimento cristão sério, ele nunca vai ser focado numa pessoa ou em que pessoas possam ali se promover, mas sim promover os princípios da palavra de Deus e, na maioria das vezes, algumas ênfases ali vão ser destacadas, tá? Um exemplo de um movimento cristão na história da igreja é a Reforma, né? A Reforma foi um movimento cristão que começou um pouco antes até mesmo de Lutero, né? Através do John Huss, Savonarola e outros homens de Deus que começaram a pregar sobre a graça de Deus, que começaram a pregar o evangelho do reino, começaram a pregar a salvação pela graça, né, e começaram a condenar a venda das indulgências, né, a salvação por obras e outras ênfases erradas do catolicismo da época deles. E aí culmina, né, na vida de Lutero, quando então a reforma protestante acontece. Mas bem antes disso, homens de Deus, alguns até como John Huss, que foi um padre católico muito proeminente, que pregou na linguagem do povo, ele foi acusado de heresia, foi preso, né? E outros homens de Deus que estavam com ele, e essas pessoas foram perseguidas, né? Pelo catolicismo da época deles, e John Huss chegou até a ser queimado em praça pública porque ele não negou aquilo que era o fundamento da palavra de Deus, né? E 100 anos depois acontece a reforma com Lutero. Então os movimentos cristãos eles são muito importantes na história da igreja, né? Nós vamos entrar aqui na história da igreja, porque eu quero falar sobre os movimentos cristãos nos dias de hoje, ok? Então, tendo agora, né, definido o que é um movimento cristão, então a gente pode dar alguns exemplos de movimentos cristãos da atualidade, ok? Então, a gente pode falar de um movimento cristão bem importante, que é o Dunamis, por exemplo, que nasceu em São Paulo há mais ou menos um pouco mais de 10 anos atrás, aonde a ênfase do Dunamis, né, Dunamis Movement, como eles gostam de se chamar, a ênfase do Dunamis era trazer o avivamento através de jovens cheios do Espírito Santo em todas as esferas da sociedade. Então, com o tempo, eles se organizaram e começaram os pockets, que são grupos de pessoas que se encontram dentro das faculdades, dentro das universidades, para poder se encontrar e para orar junto, buscar o poder de Deus, orar pelas pessoas, ganhar pessoas a Cristo ali dentro das universidades. Então, cristãos de denominações diferentes, de ênfases diferentes, tradicional, pentecostal, não importa, essas pessoas se unem para que o evangelho seja pregado ali nas universidades. E aí o movimento ele promove
discussões, treinamentos, cursos, escolas ministeriais, escolas teológicas, acampamentos, para treinar esses jovens, para treinar essas pessoas, para que elas possam ministrar e estar preparada para fazer esses pockets, para fazer esse avivamento, né? Os pockets se chamam pockets porque eles acreditam que jovens cheios do Espírito Santo podem levar o avivamento de bolso, né? Ou seja, alguns jovens ali, poucas pessoas podem se organizar para poder pregar o evangelho. Um outro exemplo de movimento cristão da atualidade é o clamor pelas nações. Talvez esse movimento nem todos conheçam, ele fica em Minas Gerais, mas milhares de jovens já passaram por essa escola, né? Eles têm uma escola chamada Escola do Clamor, onde todos os anos, durante um período, se eu não me engano, de 18 ou 20 dias, eles se encontram ali imersivamente, né, buscando o Espírito Santo de dia e de noite, com vários ministros do Senhor que têm uma palavra para a geração, que vão ali ministrar, como Judson de Oliveira, o próprio Ricardo Robortella, entre outros homens de Deus que vão ali ministrar para aqueles jovens, e eles são cheios do Espírito Santo, eles recebem palavras, recebem inspiração, recebem uma ativação profética poderosa para que eles voltem para suas comunidades locais, para suas igrejas locais e possam a partir dali levar o reino de Deus às nações. Então é bem interessante também a Escola do Clamor, que faz parte desse movimento, né, chamado Clamor pelas Nações. O movimento, além de escolas ministeriais, eles também possuem conferências cristãs, uma conferência anual também, que geralmente acontece próximo dos dias da Escola do Clamor, que é geralmente em janeiro, né? E aí em seguida tem a conferência, e eles também têm um trabalho missionário no Haiti, que há muito tempo também eles têm levado missionários ali para pregar o amor de Deus àquela nação, né? Então, um exemplo muito claro e abençoador é que também eles têm um ministério de louvor, né? Através do ministério de adoração, eles também têm impactado a geração. E o terceiro exemplo que eu queria dar de movimento cristão é um movimento que hoje está muito conhecido entre os jovens no Brasil, que é o Jesuscope, né? Que tem a proposta de trazer de volta fundamentos da palavra de Deus, como nos tornarmos semelhantes a Jesus, né? Assim como diz a palavra do Senhor, que quer ter uma família com muitos filhos semelhantes ao seu filho Jesus. E o movimento Jesuscope também possui escolas ministeriais, conferências, curso online e diversas formas de levar o ensinamento cristão e despertar pessoas de diversas denominações para que essas pessoas possam atuar em suas igrejas locais, né? Uma coisa muito interessante nos movimentos cristãos é que os movimentos eles não competem com a igreja, né? O propósito do movimento cristão não é competir com os trabalhos das igrejas locais, pelo contrário, o propósito dos movimentos é ser um apoio à igreja local, né? Por isso que eles são para-eclesiásticos, né? Estão ao lado da igreja para apoiar a igreja, para trazer despertamento, para trazer retorno aos fundamentos da palavra de Deus e a igreja como um todo possa ser fortalecida. E para fechar, eu queria dizer o seguinte, eu creio que sempre que a igreja... E para que serve, né, os movimentos? Qual o propósito, qual o motivo de Deus levantar movimentos cristãos, né? Então era isso que eu queria enfatizar, que os movimentos cristãos eles têm um propósito muito poderoso diante do Senhor. Porque se a gente vê não só ao longo da história, como nos dias atuais, a igreja tem perdido muito dos seus fundamentos, né? Muitas falsas teologias, muitas teorias têm entrado no meio cristão, como teologias coach, teoria da prosperidade e diversos outros ensinamentos que enfraquecem o cristianismo. E por conta disso, Deus tem levantado diversos homens e mulheres de Deus que têm movimentado uma galera, movimentado um povo que queima por Jesus, que deseja algo mais, e essas pessoas têm surgido de diversas denominações diferentes para buscar o Senhor, para entender o seu propósito para essa geração. E através desse propósito, vivendo esse propósito em Deus, elas possam ajudar suas igrejas locais a voltar aos fundamentos. Então, o propósito dos movimentos cristãos é ajudar a igreja a voltar aos fundamentos da palavra de Deus, a voltar a olhar para Jesus, né? Então, a igreja vai se alinhando à medida que Deus vai levantando movimentos cristãos em diversos locais do mundo. E em falando no Brasil, né, existem movimentos incríveis, como a gente pode falar do Shores of Grace, que é liderado pelo Nick e Rachel, lá em Recife, onde eles têm, através da adoração,
tocado muitas pessoas, mas eles também têm diversas escolas ministeriais e eles têm também trabalhos locais muito intensos ali, evangelizando moradores de rua, evangelizando pessoas em situação ali de abuso, crianças, né, através de uma casa onde eles abrigam essas crianças. Eles fazem trabalhos também com as garotas de programa, evangelizando essas pessoas e até conseguindo emprego para elas. É maravilhoso o trabalho que eles têm realizado ali em Recife. Eu mesmo, pela graça de Deus, tive a oportunidade de participar de uma das suas escolas, ali a escola A Fornalha, que foi tremendo, né? Então, eu participei da primeira escola A Fornalha em 2013, em 2014, no início de 2014, ali abril, março, né? E mudou totalmente a minha vida, né? Realmente trouxe um despertamento sobre a minha vida. Então, eu aconselho, né, que se você está buscando o chamado de Deus, se você tem um desejo, queima por algo mais de Deus, se você quer ser mais relevante no mundo, se você quer ser mais relevante na tua igreja, se você quer ser uma bênção nas mãos do Senhor, eu te aconselho, estude mais, pesquise sobre movimentos cristãos, entenda como eles funcionam, perceba a ênfase que eles têm e aquilo que está alinhado com o que queima no seu coração. Se o teu coração queima e o seu chamado queima mais para a área da adoração, você pode fazer a escola do clamor. Se o teu queima mais para a liderança, você pode fazer um dos cursos do Dizascope. Se o teu chamado queima para missões, você pode fazer uma escola, por exemplo, da Shores of Grace. Então, são várias oportunidades aí que você tem hoje, né? E eu queria aproveitar e compartilhar com você, para você seguir o nosso canal, que a gente vai estar falando mais sobre isso, né? E o chamado para a geração nada mais é do que uma plataforma que está nascendo para que nós possamos falar de todos os movimentos cristãos que existem, né, as bases missionárias, as escolas de teologia, as escolas de missões e as conferências, né? Então nós vamos unificar numa só plataforma todos esses canais da igreja para se preparar para o chamado de Deus, né? E você pode também acessar o nosso blog chamado para geração.org, onde a gente vai falar ali, já temos dezenas de artigos falando sobre o chamado de Deus, falando sobre os movimentos, né? E você pode conhecer um pouco mais desse universo, né, que são os movimentos cristãos. Espero que esse conteúdo tenha edificado a sua vida. Lembre-se de compartilhar com outras pessoas que queimam e desejam também descobrir o chamado de Deus. E não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo também e também nos seguir para poder receber mais conteúdos, tá certo? Deus abençoe e que o Senhor grandemente abençoe teu dia e que você descubra, se prepare e viva o chamado de Deus na sua vida. Grande abraço.